Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, gostaria de abordar com vocês uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal em que se julgou, na via incidental, na via difusa, a constitucionalidade do artigo 305 da Lei 9.503 de 97, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se do recurso extraordinário 971.959 da relatoria do ministro Luiz Fux. No dia 14 de novembro, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ou seja, 7-4 foi o placar dessa decisão, decidiu, portanto, na via incidental, que o artigo 305, que trata do crime de fuga do local do acidente, está de acordo com a Constituição Federal, com a Constituição da República. Se você quiser saber mais sobre esse julgamento, não saia daí. Nós nos vemos nesse vídeo para abordar, afinal, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Um abraço! O artigo 305 da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro, regulamenta o tipo penal de fuga do local do acidente. Esse tipo penal tem a seguinte redação, abre aspas, afastar-se o condutor de veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Fecha aspas. Esse tipo penal do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro tem como objetivo, em tese, tutelar a administração da justiça. Ele pretende, a princípio, impedir que o motorista envolvido em acidente de trânsito não deixe o local do acidente, que permaneça no local do acidente para eventual responsabilização de danos civis e também de responsabilidade penal em razão de eventual conduta delituosa praticada. Esse tipo penal é uma infração penal de menor potencial ofensivo, cabendo, portanto, todos os institutos e benefícios da Lei 9.099 de 95. A conduta, basicamente, é no sentido de deixar o local do acidente, afastar-se do local do acidente dolosamente, sabendo que, com isso, fugirá à eventual responsabilização penal ou civil pelos danos causados em decorrência do acidente. Portanto, o tipo penal é doloso e ele exige necessariamente a consciência de sair do local para afastar-se da responsabilidade penal ou civil, para dificultar a apuração do Estado em eventual infração penal praticada, ou até mesmo infração à lei civil, atos ilícitos, nos termos do artigo 186 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil Brasileiro. Esse tipo penal está consumado, a conduta está consumada uma vez que o agente saia do local. É importante salientar que se tiver vítima envolvida, se há uma vítima que sofreu lesão corporal, nesse caso o agente deve responder se não prestou socorro e no caso ocorreu um mero acidente, um caso fortuito, por exemplo, o agente deve responder por outro crime, que é o do artigo 304, que é a omissão de socorro no caso de acidente de trânsito. E se houve imprudência, negligência ou imperícia e por conta dessa inobservância do dever de cuidado causou a lesão corporal, deverá responder pelo crime do artigo 303, na forma majorada por não ter prestado socorro. Portanto, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. De modo que o tipo penal aqui em análise, o tipo do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, é um tipo penal subsidiário, que só deve atuar se não tiver crime mais grave. No entanto, existe forte divergência doutrinária a respeito da constitucionalidade ou não da norma do tipo penal do artigo 305. E foi isso que se discutiu no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 971.000,
959 de 2018 não observou com a devida vênia aquilo que a doutrina francamente majoritária tem recomendado, de que o artigo 305 é inconstitucional e que ele é inconstitucional por inúmeras razões. O Supremo Tribunal Federal também não levou em consideração os inúmeros precedentes judiciais de vários tribunais de justiça regionais, como de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já tinham declarado a inconstitucionalidade, pela via incidental, do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Nós compreendemos, seguindo a corrente doutrinária, que o artigo 305 que ele viola, sim, o direito constitucional ao silêncio, direito esse que decorre do princípio do nemo tenetur sede tegere, ou seja, de que ninguém pode ser obrigado, compelido, forçado a contribuir com a acusação criminal ou investigação preliminar. E isso decorre do artigo 5º, inciso 63 da nossa Constituição. Também está previsto, ou seja, o direito ao silêncio, está previsto no artigo 14, item 3, a linha G do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, que foi promulgado no Brasil por meio do Decreto 592, de 6 de julho de 92. Também colide com o artigo 8º, item 2, a linha G do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi promulgado no Brasil por meio do Decreto 678, de 6 de novembro de 92, que viola também o artigo 186 do próprio Código de Processo Penal. Portanto, há uma violação manifesta ao direito ao silêncio. Também entendemos que esse dispositivo, que ele não observa o postulado da proporcionalidade, na vertente da proibição do excesso. Haja vista que não há tipo penal que puna o indivíduo que tenha praticado crime mais grave do que de trânsito e que não fique à disposição para eventual prisão em flagrante. E ele pode até ser perseguido, conforme prevê o Código de Processo Penal, mas ele não obriga que o indivíduo fique à disposição do agente policial para a sua prisão em flagrante. Não há um crime que o puna por ter fugido, salvo o emprego de violência ou grave ameaça. Também entendemos que esse artigo 305 do CTB viola sobremaneira a política criminal minimalista, ou seja, o princípio da intervenção mínima do direito penal. O direito penal só deve ser usado nos casos de ataques mais graves e aos bens jurídicos mais relevantes. E, no caso, não está sendo observada a característica da subsidiariedade do direito penal. O direito penal só deve ser usado, utilizado, quando os demais mecanismos de controle social tenham falhado, quando os demais ramos do direito não sejam suficientes para tutelar aquela violação a um determinado interesse relevante. No caso, já existe norma administrativa que pune o indivíduo que evade-se do local, que afasta-se do local de acidente, sobretudo quando há vítima. No caso, pode responder o agente pelo crime de omissão de socorro no trânsito, conforme prevê o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, ou então, se há inobservância do dever de cuidado, nas modalidades imprudência, negligência ou imperícia, o agente pode responder, por exemplo, por homicídio culposo ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e com a majorante, por não ter prestado socorro à vítima, nos termos do que prevê os artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido, há inclusive norma administrativa. Os artigos 176 e também 177, ambos do CTB, já regulamentam a possibilidade de multa administrativa e consideram infração gravíssima daquele que se afasta do local
do acidente. Portanto, nós entendemos que o artigo 305 do CTB viola sobremaneira a política criminal minimalista, a política criminal do direito penal da intervenção mínima. Não há necessidade em absoluto de prevalecer a norma do artigo 305 do CTB. Mas, infelizmente, essa não foi a posição da maioria dos ministros da nossa Suprema Corte. Portanto, eu gostaria, nesse vídeo, de cumprimentar o ministro Celso de Mello, também o ministro Marco Aurélio, que se mantiveram numa perspectiva jurídico-penal, afetos aos princípios decorrentes da análise dogmática. Não basearam sua decisão em linha ética, moral ou questão pedagógica de que o direito penal deve servir para fomentar a moral e a ética. O direito penal merece sim ser encarado com uma função de tutela subsidiária dos bens jurídicos mais importantes. Com todo respeito, mas alguns ministros do Supremo Tribunal Federal não têm observado os mais basilares princípios do direito penal brasileiro, o que nós entendemos ser inadmissível. Por essa razão, deixo aqui minha manifestação no sentido de cumprimentar principalmente os ministros que estiveram em posição minoritária nesse julgamento.